live de hoje falaremos sobre as informações nutricionais complementares, as famosas INCs, só que dessa vez aquelas que falam sobre os conteúdo absoluto, de baixo, sem adição ou zero, né? Não contém. Então, lembrando que as informações nutricionais complementares de conteúdo absoluto são aquelas que falam somente sobre o alimento em si. Ela não compara o alimento com nenhum outro diferente das INCs de conteúdo comparativo, como é o caso do Light, por exemplo, que a gente falou lá na primeira live dessa maratona. Então, gente, aqui só para lembrar, né, como eu fiz de todas as outras vezes e que foi aprovado por grande maioria das pessoas, tô com a legislação, que é a RDC 54 de 2012 da Anvisa, aberta aqui na minha frente, então vou ficar olhando para baixo a hora que eu estiver lendo ela, tá bom? Então, vamos pegar aqui, por definição, o que são as informações nutricionais complementares. Qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um alimento possui propriedades nutricionais particulares, especialmente, mas não somente, em relação ao seu valor energético e ou ao conteúdo de proteínas, gorduras, carboidratos, fibra alimentar, assim como ao seu conteúdo de vitaminas e minerais. A informação nutricional complementar, como o nome mesmo já diz, ela complementa a informação nutricional do seu produto. Ela não é obrigatória, ela é opcional, mas a partir do momento que a gente decide fazer uma informação nutricional complementar, a gente precisa seguir todos os critérios que estão descritos aqui na RDC 54, ok? Então, não é obrigatório, mas se a gente for fazer, tem que seguir os critérios que estão aqui. Outra coisa que eu acho importante a gente saber, o que não é considerado uma informação nutricional complementar. A menção de substâncias na lista de ingredientes, a menção de nutrientes como parte obrigatória da rotulagem nutricional, e a declaração quantitativa ou qualitativa de alguns nutrientes ou ingredientes ou do valor energético no rótulo, quando a mesma é exigida pelas disposições legais vigentes em matéria de alimentos. Então, qualquer informação que seja obrigatória por alguma outra legislação não é considerada informação nutricional complementar, mesmo que seja referente a esse assunto também. Outra coisa, tem alguns alimentos onde é proibido o uso de informação nutricional complementar. Então, na grande maioria dos alimentos, ela é opcional, ela nunca vai ser obrigatória, mas tem alimentos onde ela é proibida, onde a gente não pode fazer nenhum tipo de informação nutricional complementar, que são as bebidas alcoólicas, os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, as especiarias, vinagres e também café, erva mate, espécies vegetais para o preparo de chás e outras ervas, sem adição de outros ingredientes que forneçam valor nutricional. Então, eu sempre falo aqui sobre isso, que um café, um pó de café é uma coisa e um cappuccino, por exemplo, é como se fosse um pó de café adicionado de outros ingredientes que têm um valor nutricional considerável. Então, no pó de café eu não posso fazer informação nutricional complementar, mas em um pó para preparo de cappuccino eu posso, que daí já não configura mais café. Então, acho que de forma geral era importante falar isso sobre as informações nutricionais complementares. Também tem uma informação aqui que no caso de vitaminas e minerais, somente podem ser objetos de INC aqueles para os quais seja estabelecido um valor de ingestão diária recomendada na regulamentação do Mercosul correspondente. Então, eu preciso ter essa definição de valor diário recomendado para vitaminas e minerais para que eu possa fazer uma informação nutricional complementar sobre ele, mesmo porque
um dos critérios para o uso vai ser essa quantidade, né? Então tá relacionado a esse valor diário. Mas na verdade, no assunto de hoje, a gente não vai falar sobre vitaminas e minerais, porque as alegações de baixo, zero e sem adição não são para vitaminas e minerais, né? Para elas a gente usa fonte, rico ou aumentado, né? Que a gente viu em outra live já. Que inclusive já está disponível lá no YouTube, que para quem quiser assistir. Então, como eu falei, essas são informações nutricionais complementares de valor absoluto, elas tratam especificadamente do produto, a gente não compara com nenhum outro. E o que é importante dizer? Lá na live sobre fonte e rico, né, alto teor, a gente viu que para considerar um alimento fonte ou rico, eu não posso considerar outros ingredientes que o consumidor precise adicionar ao produto que eu estou vendendo para preparar ele. Então, eu sempre tenho que considerar no cálculo dos critérios da INC, quando eu estou falando de fonte e de rico, somente o produto que eu vendo, ele tal qual exposto à venda, né? Então, se eu quiser considerar uma massa para preparo de bolo, que é o que eu sempre uso de exemplo, fonte de proteína, eu não posso considerar a proteína, por exemplo, do ovo ou do leite, ou dos dois, que o meu consumidor vai adicionar para preparar esse produto. Ele tem que ser fonte de proteína ali na mistura para bolo que eu estou vendendo mesmo. Então, eu não posso considerar outros ingredientes que precisem ser adicionados. Agora, aqui no caso dessas informações nutricionais complementares que a gente está falando hoje, do baixo, do zero, do sem adição, eu tenho sim que considerar no cálculo os ingredientes que o meu consumidor vai adicionar nesse produto para consumir ele. Então, isso aqui está escrito no item 3.3.2 da RDC 54 de 2012. E ele diz, no caso de declarações realizadas para os atributos baixo, não contém e sem adição, deve ser considerado no cálculo da INC a contribuição nutricional dos ingredientes adicionados segundo instrução de preparo. Então, assim, todo ingrediente que precise de um preparo do consumidor, ele precisa trazer instruções de preparo. Então, para a gente ficar aqui no mesmo exemplo da mistura para bolo, eu não posso simplesmente vender uma mistura para bolo e não dizer ao meu consumidor como ele deve preparar esse bolo. Então, isso inclui, inclusive, os ingredientes que ele precisa adicionar. Então, sei lá, eu vou falar lá que ele precisa colocar uma xícara de leite, 3 ovos e uma colher de sopa de manteiga para fazer esse bolo. E aí que ele vai bater, vai assar, enfim, toda a instrução certinha. No caso aqui, para eu poder dizer sem adição, não contém ou baixo, eu preciso sim considerar a contribuição nutricional que esses ingredientes que eu estou instruindo o meu consumidor a colocar vão trazer para o produto. Então, se eu quiser dizer que o meu produto é sem adição de açúcares, por exemplo, eu não posso falar para o meu consumidor adicionar açúcar. Então, eu não posso chamar algo de sem adição de açúcares se na instrução de preparo eu estou falando para ele usar açúcar ou algum outro ingrediente que tenha açúcar naturalmente e que seja usado para adoçar este produto, como é o caso do mel, por exemplo. Eu também não posso dizer que ele não contém gordura saturada se eu vou falar para ele adicionar manteiga, por exemplo, porque pode ser que essa quantidade de manteiga que eu estou falando para ele adicionar vai fazer com que aquele produto deixe de ser caracterizado como sem gorduras saturadas. Então tem que levar tudo isso em consideração e tem que prestar muita atenção, porque dependendo da informação nutricional complementar que a gente for usar, em fonte rico a gente não considera esses ingredientes, e baixo, sem adição e zero, a gente considera esses ingredientes adicionados. Precisa ficar ligado nisso, tá? A Cris falou,
Mas nesse caso, precisa especificar, por exemplo, se o leite é integral ou desnatado? Sim, Cris, precisa. E aí não é nem a questão da informação nutricional complementar. Claro que isso faz diferença dependendo de qual informação você vai usar, mas você precisa deixar muito claro para o seu consumidor como a empresa sugere que ele faça. Se o consumidor vai ou não fazer exatamente da mesma forma que a empresa diz, aí é um problema do consumidor. A regra é que a empresa fale exatamente como ele tem que fazer. Então, se tem que descongelar antes, quanto tempo antes, se tem que pré-aquecer o forno, qual a temperatura, quanto tempo, se o leite que vai adicionar é integral, se é desnatado, se é água, se é um ovo, 2 ovos, 3 ovos, se é manteiga, se é margarina, se é óleo vegetal, por quanto tempo é para bater, qual textura a massa tem que ter depois que bateu. Ou então, tipo, por mais que seja para, por exemplo, assar pães de queijo, e eu falar até que fique douradinho, eu tenho que estimar um tempo, eu tenho que falar qual é a temperatura do forno, se é para pré-aquecer e depois subir a temperatura, se é para pré-aquecer e depois descer a temperatura, se é para deixar na mesma temperatura. Isso tem que ser muito bem explicado, tá? Porque senão isso cai naquela coisa de induzir o consumidor ao erro. Vamos supor que você vai falar aqui que seu produto é baixo em valor energético, porque você está considerando leite desnatado, só que você não deixa isso claro e aí o seu consumidor usa um leite integral, entendeu? Você está induzindo ele ao engano. Ele está achando que é um produto baixo, mas a hora que ele adicionar esse leite integral vai deixar de ser e isso não ficou especificado na sua instrução de preparo. Então a gente tem que especificar tudo sim. E, gente, como eu disse, se o consumidor vai seguir ou não a instrução de preparo é uma opção dele. Eu, por exemplo, adoro cozinhar. Então, assim, e eu adoro fazer as minhas receitas. Então é muito difícil que eu siga uma receita. Por mais que eu não saiba fazer aquele prato, por mais que seja a primeira vez que eu vou fazer, o que eu faço? Eu pesquiso várias receitas diferentes, leio para ter uma ideia de como é que faz e no fim eu vou fazer a minha. Eu não vou seguir nenhuma, eu vou criar a minha. E eu faço isso também com produtos que tem instrução de preparo. Então, tipo assim, eu compro um pão de queijo congelado. Lá fala que é para fazer no forno ou no micro-ondas. Eu faço na air fryer no tempo que eu gosto. Tipo assim, eu não olho a instrução de preparo. Às vezes fala que tem que descongelar antes. Eu nunca descongelo nada antes, eu sempre faço tudo congelado. Massa para bolo, sempre fala para pôr leite. Eu tenho intolerância à lactose, eu nunca coloco leite, eu sempre coloco água. Às vezes fala que é para pôr óleo vegetal, eu nunca coloco óleo vegetal, eu sempre coloco manteiga. Mas isso é uma opção minha como consumidora. A empresa está dizendo ali como é para fazer, que é para fazer com leite, que é para fazer com óleo. Se eu quero fazer com água e manteiga, é uma opção minha, mas a empresa tem que dar essas instruções todas certinhas, ok? E é com base nessas instruções que você vai dar que você vai ver se ele se enquadra aqui embaixo em não contém sem adição. Os termos, né? Aqui na RDC 54, a gente tem os termos definidos que a gente pode usar em cada ocasião. Então, quando eu falo de baixo, quando eu vou usar o atributo baixo, quais termos eu posso usar? Eu posso usar baixo em, pouco, baixo teor de ou leve em. Então, todos esses termos são permitidos quando eu estou tratando de baixo. Termos diferentes desse não são permitidos, então não inventem. Venham aqui na tabelinha da RDC 54 e escolham qual você quer usar, mas não inventem, beleza? Exemplo, um dos atributos que eu posso dizer baixo é gorduras totais. Então, como que eu posso falar? Eu posso falar baixo em gorduras totais, poucas gorduras totais, acho que ia ficar estranho, mas enfim, poucas gorduras totais, baixo teor de gorduras totais ou leve em gorduras totais. Todos esses termos são permitidos. Para não contém, eu posso usar não contém, posso usar livre de, posso usar zero escrito
ou o zero numeral, ou então 0 e o porcento. Posso usar sem e posso usar isento de. Então, gorduras totais também é um dos atributos onde eu posso fazer essa alegação. E aí eu posso usar não contém gorduras totais, livre de gorduras totais, zero escrito, ou zero numeral, ou 0% gorduras totais, sem gorduras totais ou isento de gorduras totais. E aí a gente tem também o baixo, o não contém, tem o sem adição de, que eu posso falar sem adição de, zero. E aí nesse caso, gente, eles não dão a opção de falar zero numeral ou 0% adição de. Eu não sei porquê, eu não sei explicar. Mas se a gente, eu vou até virar aqui a câmera. E aí eu tenho aqui, não contém. A hora que vem aqui no zero, tem o zero e o 0%. A hora que eu tenho aqui o sem adição, só tem o zero, ó, não tem o número. Acho que é um grande problema se eu colocar o número e escrever tipo zero adição com o número ou escrever 0% adição. Não acho que seja lá um grande problema. Mas se você for seguir a legislação à risca, não pode, tá? E aí eu posso dizer também sem tal coisa adicionado. Então, se a gente for pensar no zero adição de açúcares, que é o mais comum, eu posso falar sem adição de açúcares, lembrando que é sempre açúcares no plural, tá? Então, sem adição de açúcares, zero adição de açúcares ou sem açúcares adicionados. E aí, tem um caso específico onde tem também o muito baixo, mas isso só acontece com sódio. Então, sódio, além do baixo, do não contém e do sem adição, também tem o muito baixo. E aí, para muito baixo, eu só posso escrever muito baixo mesmo, não tem outra opção de expressão, é só isso. E aí, a gente vem aqui, então, para as condições para declaração de informação nutricional complementar, nesse caso de valor absoluto, de conteúdo absoluto, quando eu vou falar baixo, zero ou sem adição ou muito baixo. Então, o primeiro que tem aqui na lista é o valor energético, né? Que são as calorias. E, inclusive, aqui no valor energético, tem outros termos que a gente pode usar. Então, não precisa ser sempre valor energético, tipo zero valor energético, baixo em valor energético. A gente pode usar opcionalmente os termos calorias, quilocalorias ou o kcal, né? Que é tipo a abreviação de quilocaloria, que é o K, letra K e cal. Então, a gente pode usar esses termos para declarar informação nutricional complementar sobre valor energético. É opcional, você pode escolher qual você quer usar. Então, para falar que é baixo em valor energético, quais são as condições? Eu preciso ter 40 40 quilocalorias no máximo. Se eu tô falando de prato preparado, é por 100 gramas ou por 100 ml. Se eu não estiver falando de prato preparado, aí eu vou seguir por porção. Só que aqui tem aquela condição da porção quando ela é menor ou igual a 30 gramas ou ml. Então, quando essas porções forem maiores do que 30 gramas ou 30 ml, beleza, eu vejo se tem 40 quilocalorias por porção. Se tem até 40 calorias ou menos, eu posso usar baixo em valor energético, baixo em caloria, baixo em quilocal, enfim. Agora, se a minha porção for menor do que 30 gramas, na verdade menor ou igual do que 30 gramas, aí essa condição tem que valer para 50 gramas do produto. Então, vai ter que fazer a regrinha de 3. Vamos supor que eu tenha algum produto, que eu não vou saber nenhuma porção de cabeça agora, que oleaginosas. Oleaginosas, estava trabalhando com elas recentemente e sei que a porção definida lá na tabela de porções da RDC 359 é de
15 gramas, tá? Então, é uma porção menor do que 30 gramas. Se na minha porção de oleaginosas lá tiver 35 calorias, então eu posso falar que é baixo em valor energético? Não, por causa dessa regrinha dos 30 gramas. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que cumprir essa condição de menor do que 40 gramas em 50 gramas de oleaginosas. Então, vamos supor que eu estou trabalhando ali com amendoim, com avelã, tá? Então, tô trabalhando ali com avelã, a minha porção é de 15 gramas, em 15 gramas eu tenho 35 quilocalorias. O que eu vou ter que fazer? Se em 15 gramas de avelã eu tenho 35 quilocalorias, em 50 gramas de avelã eu vou ter quanto? Faz uma regrinha de 3, né, gente? Então, se em 15 eu tenho 35, eu quero saber em 50, eu faço 35 vezes 50 dividido por 15. Eu vou ter... É isso? Se em 35... Não, calma. Se em 15 gramas eu tenho 35, em 50 eu vou ter X. É isso. 50 vezes 35 dividido por 15. Em 50 gramas de avelãs, eu vou ter 117 quilocalorias. Então, não passou nem perto de ser baixo. Então, é esse tipo de cuidado que a gente precisa tomar, tá, gente? Porque não vai olhando logo a porção. Ah, bati o olho ali na porção, tem menos do que 40 calorias, posso falar que é baixo. Não, depende do tamanho dessa porção. Se ela for menor ou igual a 30 gramas, eu preciso que essa condição de ter no máximo 40 quilocalorias seja cumprida em 50 gramas do meu produto, ok? Alguma dúvida sobre essa questão da porção menor do que 30 gramas? Me mandem aí. E aí, também, ainda falando de valor energético, eu posso usar a INC de não contém, de 0. Então, para eu poder falar que tem 0 calorias, eu preciso ter 0 calorias? Não. Eu posso ter, no máximo, 4 calorias por porção. E aí, nesse caso, é por porção mesmo, não importa o tamanho da minha porção. Se eu tiver lá uma porção de 10 gramas e nessas 10 gramas eu tiver menos do que 4 calorias, eu já posso dizer que ele é 0 calorias, ou 0 em valor energético, enfim, naqueles termos ali, né? E essa condição para pratos preparados segue a questão de 100 gramas ou 100 ml. Por que pratos preparados têm essa condição, gente? Porque pratos preparados prontos para o consumo, lá na tabela de porções da 359, a gente pode definir a porção. Então, ele não tem porção definida. Quem define é a empresa que está comercializando. E aí, você pode definir absolutamente qualquer porção, desde que ela não passe de 500 calorias. Então, eu poderia pegar uma lasanha congelada, por exemplo, que é um prato pronto para o consumo, e escolher uma porção para ela que fosse ter menos do que 4 calorias, nem que seja uma porção de 1 grama. E aí, como essa porção não é definida, eu posso escolher a porção que eu quiser, eu ia pegar essa porção de 1 grama e ia falar que a minha lasanha congelada, lá cheia de queijo, de molhos e de tudo, é 0 calorias. Porque na porção de 1 grama tem menos do que 4 calorias. Então, é para evitar esse tipo de brecha da legislação, esse tipo de coisa que a indústria pode fazer, que eles definiram aqui para a INC pratos prontos como 100 gramas ou 100 ml. Isso é regra para todos, tá, gente? Todos os critérios para a INC de pratos prontos para o consumo têm que ser cumpridos por 100 gramas ou 100 ml, sempre. Tá? Então, eu nem vou ficar repetindo essa informação, porque essa informação vai valer para tudo. Se por acaso mudar alguma coisa, eu aviso, mas se eu não citar mais a condição para pratos preparados, é porque vale essa condição que eu tô falando por 100 gramas ou 100 ml, ok? Bom, então vocês entenderam essa questão da porçãozinha ali de 30 gramas. Vamos seguir.
Para valor energético é isso, gente. A gente pode usar a INC de baixo ou de não contém e é só cumprir essa condição de quantidade de caloria por porção e prestar atenção ali quando tiver essa condição da porção menor do que 30 gramas, que aqui nesse caso vale só para o atributo baixo, tá? Pro não contém não tem essa condição, é qualquer porção de qualquer tamanho. Se tiver no máximo 4 calorias, pode ser 0 calorias. O que acontece aqui, gente? Quando eu uso uma informação nutricional complementar de 0, eu preciso obrigatoriamente declarar esse nutriente na tabela nutricional como 0, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma bebida de baixa caloria que tem 2 calorias por porção. Isso caracteriza ela aqui como não contém, né? Ela tem menos do que 4 calorias por porção. Aí eu vou lá e escrevo 0 calorias na frente, tudo certo. E na tabela nutricional eu vou lá e coloco 2 calorias por porção. Não é assim, tá, gente? Tem que declarar como 0 obrigatoriamente nesse caso. Se eu faço uma informação nutricional complementar de 0, eu preciso declarar na tabela nutricional esse nutriente ou valor energético como 0. O próximo quesito que a gente tem aqui são os açúcares. Eu já fiz uma live somente sobre informação nutricional complementar de açúcares. Fiquei 1 hora falando sobre isso, então vou passar meio rápido aqui, tá? Porque daí quem quiser saber mais procura essa live, deve estar lá no YouTube. Cansei, vocês não estão falando comigo muito hoje, estão só ouvindo, eu tô falando demais. Então temos aqui, para açúcares, lembrando, sempre açúcares, plural, tá, gente? Por que a gente sempre usa açúcares no plural? Porque a gente não pode definir açúcar, a gente não pode fazer uma INC para um açúcar específico. Eu não posso falar, tipo, sem adição de sacarose, baixo em frutose, eu não posso. Tem que ser sempre açúcares, eu sempre tenho que estar falando de todos eles. A Fernanda falou, a Coca e a Pepsi não chamam mais de 0, só de sem adição de açúcares. Ah, é? Não tinha reparado. É verdade, é 0 adição de açúcares, né? É verdade. É verdade. A Equality Consultoria falou, no caso, sem adição de açúcares, pode ser utilizado esses dizeres de sem adição de açúcares? Ué, pode. Sim, o xilitol, ela falou assim, observação, sendo que foi acrescentado xilitol no produto, o xilitol não faz diferença, a gente vai ver agora, eu vou falar sobre esses critérios agora. A Hiker Star Jr. falou, help, fala sobre vitamina nos rótulos. Já falei sobre vitaminas nos rótulos aqui, essa live não é pra isso. Sorry, porque você nunca vai falar, tipo, baixo em vitamina, 0 vitamina, sem adição de vitamina. Não tem essa opção. Então, vitaminas não serão temas aqui agora, tá bom? Mas procura aí no feed, procura as lives lá do YouTube, você vai achar informações sobre vitaminas. Enfim, se a gente quiser falar baixo em açúcares, quais são as condições que eu preciso cumprir? Ele precisa ter, no máximo, 5 gramas de açúcares por porção, e aí aqui sim vai ter aquela regrinha da porção de 30 gramas de novo. Então, se a minha porção for maior do que 30 gramas, eu simplesmente preciso que o meu produto tenha no máximo 5 gramas de açúcares por porção. Aí, se a minha porção for menor ou igual a 30 gramas, eu preciso que o meu produto tenha no máximo 5 gramas de açúcares por 50 gramas, ok? E aí faz aquela regrinha de 3 de novo, igual eu fiz no exemplo ali do baixo em valor energético. Aí aqui tem uma outra condição. Então, se eu tô falando que o meu produto é baixo em açúcares, ele já cumpriu essa condição aqui de ter no máximo 5 gramas de açúcares por porção ou em 50 gramas se a minha porção for menor do que 30. O que eu preciso fazer? Tem outra condição aqui.
Então, caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o atributo baixo ou reduzido em valor energético, deve ser declarado no rótulo junto à INC a frase: esse não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, conforme o caso, com o mesmo tipo de letra da INC, com pelo menos 50% do tamanho da INC, de cor contrastante com a do fundo do rótulo e que garanta a visibilidade e legibilidade da informação. Então, às vezes, quando a gente vê produtos que fazem informação nutricional complementar escrito esse avisinho de tipo, esse produto não é baixo ou reduzido em valor energético, não é porque o fabricante quis ser legal, porque a empresa quis ser legal. É uma obrigação, é um requisito. E aí tem que prestar muita atenção nesses requisitos que eles dão para esse aviso, porque o que a gente vê? Tá escrito baixo em açúcares, gigante, em letras garrafais, com uma cor super cheguei, e aí bem pequenininho num cantinho, aí tipo tem um asterisco, né, lá. Aí lá em outro cantinho, bem pequenininho, escrito de preto no Arial ali, tá escrito: esse não é um produto baixo ou reduzido em valor energético. Não é assim que faz a declaração, gente. Primeiro, tá escrito que essa declaração tem que estar junto da INC, né? Deve ser declarado no rótulo junto à INC. Então não é que junto tem que ter um asterisco e lá no cantinho tem que estar essa informação, ou essa informação tem que estar em algum lugar do rótulo. Não, junto à INC. Com a mesma letra da INC, então não adianta eu escrever baixo em açúcares, tudo lá em letras garrafais e depois escrever bem fininho, tem que ser a mesma letra. Tem que ter 50% do tamanho, então não posso escrever ANC gigante e esse aviso pequenininho, ele tem que ter pelo menos 50% do tamanho. De cor contrastante com a do fundo do rótulo, né, para não ficar apagado, e que garanta a visibilidade e legibilidade da informação. Então também não adianta eu colocar junto no tamanho que for, mas essa informação ficou encoberta pela dobrinha do rótulo, ou tipo, ficou escondidinha por uma figura. Não, ela tem que estar legível e visível, além de cumprir todos esses requisitos que grande parte das pessoas esquecem de cumprir, né? Porque o que a gente mais vê é a INC gigante, e aí um asterisco pequeno, e aí essa informação menor ainda em algum outro canto do rótulo. Então não é assim que faz, tá, galera? Pronto, cumpriu esse requisito, tenho ali no máximo 5 gramas de açúcares por porção ou por 50 gramas, se minha porção for menor ou igual a 30 gramas. Coloquei ali o esse não é um produto baixo ou reduzido em valor energético, se for o caso, né? Porque se ele for baixo ou reduzido em valor energético, eu não vou colocar. Cumpri, beleza. Posso usar o baixo em açúcares. Quando que eu vou usar o não contém? Quando ele tiver no máximo meio grama de açúcares por porção, aí independente do tamanho da porção. E também ele não pode ter na lista de ingredientes açúcares, claro, e ou ingredientes que sejam entendidos como alimentos com açúcares. Então, por exemplo, não basta eu não colocar um açúcar, eu não posso ter um chocolate que tenha um açúcar, porque ele é entendido como um alimento com açúcares. Exceto se esses estiverem declarados com o asterisco. Então, olha aqui ele fez a referência do asterisco, aqui eu posso usar o asterisco. Que faz a referência depois da lista de ingredientes a seguinte nota: fornece quantidades não significativas de açúcares. Então, vamos supor que eu estou fazendo um biscoito de morango. E aí eu realmente uso morango nesse meu biscoito. E morango tem açúcar, afinal é uma fruta, toda fruta tem frutose. Umas mais, outras menos, mas tem. Só que a quantidade de frutose no morango já é pequena. E a quantidade de morango que eu usei nesse produto também já foi pequena. E a minha porção também já não é lá tão grande. Então, juntando tudo isso, esse morango não faz com que o meu produto tenha mais do que meio grama de açúcares. Então, nesse caso, eu posso usar a alegação de 0 açúcares, né? De não contém açúcares. Mas a hora que eu declarar morango na minha lista de ingredientes,
eu vou ter que colocar um asterisco nele e depois da lista eu vou escrever o asterisco e aí eu vou escrever fornece quantidades não significativas de açúcares. Ou seja, aquele morango ali ou outro ingrediente, se for o caso, não forneceu açúcar de forma significativa. Então, posso usar o não contém. E aí, a gente vem para o sem adição de açúcares, que parece que é só eu não adicionar nenhum açúcar que pronto, acabou, eu posso usar o sem adição de açúcares. Não é assim, gente. Então, para o sem adição, não tem um limite estabelecido, então não é assim, tipo, eu preciso ter no máximo tanto de açúcares. Não, eu preciso cumprir esses requisitos, que são: o alimento não pode ter açúcares adicionados, por mais óbvio que pareça, não pode. Também não pode ter ingredientes que contenham açúcares adicionados, então como é o caso que eu citei aqui do chocolate. Às vezes a gente vê, tipo, um bolo que tem gotas de chocolate e tá escrito que é sem adição de açúcares, porque no bolo ali em si eles usaram, sei lá, xilitol. Mas tem gotas de chocolate, e nessas gotas de chocolate tem sim açúcar. Então, eu não poderia usar sem adição de açúcares nesse caso, porque ele não ia cumprir esse critério de não ter ingredientes que contenham açúcares adicionados, tá? Também não posso ter ingredientes que contenham naturalmente açúcares e que sejam adicionados aos alimentos como substituto do açúcar para fornecer sabor doce. Então, isso acontece com... às vezes vai adoçar com suco de maçã, às vezes vai adoçar com tâmara, às vezes vai adoçar com mel. Não pode nada disso, gente, porque isso são ingredientes que têm açúcares naturalmente e que estão sendo usados para adoçar, tá? E aqui sim tem uma brecha, porque quem define se aquele ingrediente foi usado para adoçar ou não é o fabricante, certo? Então, o que acontece? Às vezes você vê sucos adoçados com açúcar, com suco de maçã, por exemplo, que é o mais comum. Só que aí você vai ver, não é que a denominação de venda dele é suco de laranja, é tipo bebida mista de laranja e maçã. Então ele colocou esse suco de maçã como parte do ingrediente dele, não para adoçar, entendeu? Então aí sim ele pode usar sem adição de açúcares. Então aqui sim tem algumas brechas, mas tem situações que não dá pra defender, né? Então, tipo assim, você tá vendendo ali um bolo de cacau sem adição de açúcares. E aí você vai ver e tem tâmara e mel no meio do seu bolo. Então, tá ali pra adoçar, né? Então não pode usar. A não ser que você chame de bolo de cacau com tâmara e mel. Aí você agregou... Entenderam essa sutil diferença? Então tem que tomar cuidado com isso, mas tem algumas brechas que a gente pode usar. Mas tem que tomar cuidado também, porque às vezes essas brechas não dá pra defender, não. A Luana falou: no caso de emulsificante de sorvete, que o açúcar é mínimo e não tem função de adoçar. Então, nesse caso, você não vai conseguir usar sem adição de açúcares, porque aqui fala que, tipo, ingredientes que contenham açúcares adicionados. Então, esse é um ingrediente que contém açúcar adicionado. Mas talvez você consiga usar o zero açúcares, se ele tiver no máximo meio grama de açúcar no produto final. Porque daí você pode declarar esse emulsificante como fornece quantidades não significativas de açúcares, entendeu? Lactose é considerado açúcar? Sim, lactose é um disacarídeo. Todo mono e disacarídeo é considerado açúcar. Já vi muitos rótulos sem adição de açúcar e possuem ingredientes que possuem açúcar. Exemplo, doce adoçado com xilitol. Então, mas xilitol não é açúcar, tá? Polióis não são açúcares. Então, se você tá achando que esse doce tá errado porque ele é adoçado com xilitol, não tá errado, tá? Outra coisa, eu já vi um docinho aí adoçado com açúcar de maçã. Gente, açúcar de maçã, até onde eu entendo, é frutose. Frutose é açúcar. Então, tipo, tá errado? É um açúcar.
Tem que ver essas nuances aí. Então, tem que olhar no caso a caso mesmo. Tem que entender o seu ingrediente, tem que entender as suas matérias-primas, tem que entender o processo, tem que entender a função de cada ingrediente ali para poder trabalhar com rotulagem em geral, na verdade. Você precisa entender tudo isso para simplesmente fazer uma rotulagem, mas na parte de INC também é muito importante. Seguindo, meu Deus, gente, já tem 42 minutos de live. Seguindo, então também não pode ter ingredientes que contenham açúcares naturalmente e sejam usados para adoçar. Não pode usar nenhum meio durante o processamento, como por exemplo o uso de enzimas que vá aumentar a quantidade de açúcar que já tem naturalmente. E um item que muita gente esquece é que o alimento de referência normalmente é elaborado com açúcares adicionados. Então, tipo assim, você precisa que um alimento de referência normalmente seja feito com açúcares e aí você tá fazendo uma coisa diferente e fazendo sem. Não adianta, tipo, aquele alimento não é mesmo fabricado com açúcar, então eu não vou pôr. Entendeu? Por exemplo, um doce de leite normalmente é feito com açúcares. Aí se eu faço um doce de leite sem açúcares, aí eu posso dizer que ele é sem adição de açúcares. Agora, deixa eu pensar aqui num produto que não era leite. Leite não é feito com açúcares, então eu não posso falar que um leite é sem adição de açúcares, porque leite nunca é feito com açúcar. Você não vê aí pelo mercado leite adoçado, que é só tipo leite e açúcar, isso não é comum. Então por isso que eu não posso falar que leite é sem adição de açúcares, porque não existe a versão leite com açúcares. Entenderam essa diferença? E aí? Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas no atributo isento de açúcares, deve ser declarado junto à INC a frase contém açúcares próprios dos ingredientes. Então, muita gente me pergunta sobre essa frase e ela é usada para explicar isso. Tipo, eu não adicionei açúcar, eu não adicionei nenhum produto com açúcar adicionado, eu não adicionei nenhum produto... eu cumpri todos esses critérios, mas o meu produto tem açúcar naturalmente. Então, eu vou escrever junto à INC, também com 50% do tamanho, mesma fonte, cor contrastante com a do fundo, contém açúcares próprios dos ingredientes. Que é o que aconteceria se eu fizesse um doce de leite sem adição de açúcares. Eu ia tirar o açúcar que eu normalmente coloco, ia colocar ali um edulcorante, tipo sucralose, e ia poder chamar de sem adição de açúcares. Só que eu ia ter que colocar, contém açúcares próprios dos ingredientes, porque o leite tem açúcar naturalmente, que é a lactose. Então, esse é um caso. E aí também, se o alimento não atender às condições estabelecidas para o atributo baixo ou reduzido em valor energético, eu também preciso declarar esse não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, com 50% do tamanho da fonte, junto com a INC, cor contrastante com a do fundo e todos esses requisitos que a gente já viu. Posso usar zero adição de açúcar? Como assim, Débora? Você chegou agora? Pode ser cumprir esses requisitos, você pode usar zero adição de açúcares. Açúcares! Sempre no plural, gente, não esqueçam disso, tá? E aí, lembrando que a gente não pode fazer INC referente a açúcar específico. Então, eu não posso falar zero adição de frutose, zero adição de sucralose, zero nada, tá? A não ser no caso da lactose e outros 500 alimentos para dietas com restrição de lactose, não é INC. Outro atributo que eu tenho aqui também, a opção de fazer baixo ou não contém, são as gorduras totais. Então, para eu falar baixo em gorduras totais, eu tenho que ter no máximo 3 gramas de gorduras totais por porção, e aí vale aquela regra, se a porção for menor ou igual a 30 gramas, eu preciso cumprir no máximo 3 gramas de gorduras totais por 50 gramas ou 50 ml. E caso o alimento não cumpra as condições estabelecidas para o atributo baixo ou reduzido em valor energético, eu vou ter que colocar, esse não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, 50% do tamanho, mesma fonte, junto da INC, cor contrastante com a do fundo, de forma legível e visível.
Kátia falou, um sorvete que eu não coloquei açúcar, mas pelo leite apresentou açúcares, então posso usar que contém açúcar natural do leite também? Você não vai escrever dessa forma, você vai escrever sem adição de açúcares e depois você vai escrever contém açúcares próprios dos ingredientes. É assim que você vai fazer, são essas expressões que você pode usar. Você não pode falar contém açúcar natural do leite, tá? Gente, como eu falei, tem uma live só sobre essas questões dos açúcares, tá? Quem quiser saber mais, quem quiser ouvir de forma mais detalhada, procura essa live lá no Instagram ou entrem no Vida de Rotulagem, onde eu falo muito sobre isso. Tem uma aula específica sobre isso, ok? Então aqui falei das gorduras quando for baixo e para não conter gorduras totais, tem que ter no máximo meio grama de gorduras totais por porção, independente do tamanho. Ele também tem que cumprir com as condições estabelecidas para os atributos de não contém gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol e nenhum outro tipo de gordura é declarada com valores superiores a 0. Então eu só posso dizer que não contém gorduras totais se eu realmente, se eu tiver no máximo meio grama de gorduras totais, mas eu também não posso ter nenhum valor significativo de nenhuma outra gordura, tem que ser tudo 0, tá? E aí também não pode ter na lista de ingredientes gorduras, óleos ou outros ingredientes que sejam entendidos como alimentos com gorduras, exceto se esses estiverem declarados com um asterisco que faça referência depois da lista, fornece quantidades não significativas de gorduras, assim como acontece lá no zero açúcares também, é o mesmo caso. E aí, sempre, né, se o alimento não for baixo ou reduzido em valor energético, também precisa colocar a frase, esse não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, sempre com 50% do tamanho da INC, mesma fonte, junto da INC, de forma legível e visível, cor contrastante com a do fundo. Tá, Aline, mas tem que ser 0 de tudo, então quais são os critérios para ser 0 nas outras gorduras? Vamos ver aqui então. Baixo em gorduras saturadas. Máximo de 1,5 grama da soma de gorduras saturadas com as trans. Então aqui, ó, tem que levar em consideração trans também. Não é que tem ali no máximo 1,5 de gordura saturada, ok, já é baixo de gorduras saturadas. Não, tem que levar em consideração a quantidade de gorduras trans. E aqui também tem aquela regrinha da porção de 30 gramas, então eu considero no máximo 1,5 grama de gorduras totais e trans somadas por porção. Se a porção for menor ou igual a 30 gramas, eu considero essa quantidade por 50 gramas ou 50 ml. Ele tem que cumprir as condições estabelecidas no não contém gorduras trans, então sempre que eu tiver um alimento baixo em gorduras saturadas, ele precisa ser 0 em trans também. E a energia proveniente de gorduras saturadas não deve ser superior a 10% do valor energético total do alimento. Então, eu já falei isso aqui outras vezes, como faz esse cálculo. 1 grama de gordura sempre vai fornecer 9 quilocalorias. Então, se eu tenho ali um produto que na porção total dele tenha 90 calorias, no máximo 9 calorias vão poder vir das gorduras trans, ou das gorduras saturadas, se eu quiser dizer que ele é baixo em gorduras saturadas. Então, nesse caso do produto ter 90 quilocalorias, não adianta eu cumprir esse requisito de ter no máximo 1,5 de gordura saturada mais trans, porque isso vai me fornecer mais do que 9 calorias. Então, nesse caso do produto ter 90 calorias, eu vou poder ter no máximo 1 grama de gorduras trans para me fornecer no máximo 9 calorias e não ser superior a 10% do valor energético total do alimento, tá? Então, tem que ficar de olho nesse critério aqui também, é importante, não pode esquecer. E para falar que não contém gorduras saturadas, eu tenho que ter no máximo 0,1 grama de gorduras saturadas, com exceção dos leites desnatados, leites fermentados desnatados e queijos desnatados, onde essa condição vai ser de 0,2 gramas. Então, para os alimentos em geral, bebidas e tudo mais, para falar não contém gorduras saturadas, no máximo de 0,1 grama por porção.
Agora, se for um leite desnatado, um leite fermentado desnatado ou um queijo desnatado, essa quantidade vai ser de 0,2 gramas por porção. E para eu falar que não contém gorduras saturadas, ele também tem que cumprir com todos os atributos estabelecidos em não contém gorduras trans. Então, para eu fazer qualquer informação nutricional complementar sobre gorduras saturadas, eu não posso ter gorduras trans. Eu tenho que cumprir os requisitos de não contém gorduras trans. E quais são esses requisitos? Bom, para eu falar não contém gorduras trans, nesse caso não tem baixo, tá? É só não contém quando a gente está falando de gorduras trans. Então, eu tenho que ter, no máximo, 0,1 grama de gorduras trans por porção e também tem que cumprir com a condição de baixo em gorduras saturadas. Então, gordura saturada e gorduras trans está atrelado. Por quê? Para você não fazer substituição. Para você não tirar a gordura saturada e substituir por gordura trans. Ou então, para você não tirar a gordura trans e substituir por gordura saturada. Você não pode ter nenhuma das duas. E aqui é um erro muito comum. Pode olhar no rótulo de, sei lá, eu chutaria 80% pelo menos dos produtos que fazem a alegação de não contém gorduras trans, eles simplesmente olharam a tabela nutricional e viram que é 0 gorduras trans. E aí eles saem colocando 0 gorduras trans. Se você olhar a quantidade de gordura saturada, não precisa nem fazer a conta para ver se tem ali 10% do valor energético. Se você só olhar a quantidade de gordura saturada, você vai ver que não cumpre o requisito para baixo. Então, eu diria que pelo menos 80% dos produtos aí rotulados como 0 gorduras trans estão rotulados errados. Não porque eles não tenham gorduras trans, mas porque eles não cumprem os requisitos necessários para fazer essa alegação. Então, precisa prestar muita atenção em todos os critérios, gente, porque aqui não é assim ou. Ah, tem que ser isso ou aquilo. É e. Tem que cumprir todos os critérios para poder fazer a alegação. Aline, com a proibição das gorduras trans, haverá mudança na tabela nutricional. Ainda teremos que informar esse dado até quando? Não vai ter alteração na tabela nutricional, viu? Inclusive, na nova proposta de informação nutricional que eu fiz live semana passada, eles definiram o valor diário recomendado de gorduras trans e gorduras trans segue na tabela nutricional. Sabe por quê? A proibição da nova legislação de gorduras trans são gorduras trans industriais. Tem alguns produtos que têm gorduras trans naturalmente, então elas vão continuar existindo, só não vai poder existir mais as gorduras trans industriais, tá? Então a vida da gordura trans na tabela nutricional segue. Inclusive agora ela vai ter valor diário recomendado. Então gorduras trans é isso, gente. Só existe o não contém. Tem que ter no máximo 0,1 grama de gorduras trans por porção, mas também precisa cumprir as condições de baixo em gorduras saturadas, tá? Não basta olhar ali na tabela nutricional, ver a quantidade de trans e sair rotulando 0. Tem que prestar atenção na gordura saturada também. Lembrando que gordura saturada também não é só olhar a quantidade, tem que ver essa questão se ela tá fornecendo menos do que 10% do valor energético, tá? Aí aqui onde mais a gente vai ter baixo ou não contém. Colesterol. Então, para colesterol, para ser baixo, tem que ter no máximo 20 miligramas de colesterol por porção, se a porção for menor ou igual a 30 gramas por 50 gramas. E ele também tem que cumprir as condições estabelecidas no atributo baixo em gorduras saturadas. Então, não basta ser baixo em colesterol, tem que ser baixo em gorduras saturadas também. E no não contém colesterol, no 0 colesterol, é a mesma coisa. Tem que ter no máximo 5 miligramas de colesterol por porção e também cumprir as condições estabelecidas em baixo em gorduras saturadas. Então, colesterol também está atrelado em gorduras saturadas. A P. Vergara falou: seria o caso do leite e derivados, esse ponto das transnaturais, ricos em gorduras saturadas muitas vezes? Não entendi. Mas sim, alguns produtos de origem animal têm gorduras trans naturalmente. Isso é normal, gente. Existe desde sempre. E aí a gente chega aqui no sódio.
que tem aquela opção do muito baixo, então é o único caso. Então eu posso ser baixo em... Eu não, no caso, no produto pode ser baixo em sódio. Se ele tiver no máximo 80 miligramas de sódio por porção, se a porção for menor ou igual a 30 gramas, tem que cumprir essa condição de no máximo 80 miligramas de sódio por 50 gramas ou 50 ml, dependendo do caso. Eu posso ter muito baixo em sódio, que aí ele vai ter no máximo 40 miligramas de sódio por porção. Se a porção for menor ou igual a 30 gramas, ou 30 ml, tem que cumprir essa condição em 50 gramas ou 50 ml. E aí eu tenho a opção também de não contém sódio, que eu tenho que ter no máximo 5 miligramas de sódio por porção, independente do tamanho dessa porção. Aí, gente, aqui eu tenho também sem adição de sal. Então, sódio é uma coisa e sal é outra, tá? Não confundam as coisas. Aí, pra eu ser sem adição... Pra eu não, gente, porque eu não sou nada disso, não sou um alimento, credo. Pro produto, pro alimento ser sem adição de sal. O alimento não pode conter sal, e aí por sal ele entende cloreto de sódio adicionado. O alimento também não pode conter outros sais de sódio adicionados. Então aqui é importante frisar que sal não é só cloreto de sódio, tá, gente? NaCl. Tem outros sais aí de sódio e de outros também minerais que são considerados sais. Então, o alimento não pode conter cloreto de sódio adicionado. Também não pode conter outros sais de sódio adicionados. O alimento não pode conter ingredientes que tenham sais de sódio adicionados. O alimento de referência contém cloreto de sódio ou outros sais de sódio adicionados. E o Instagram começou a contar meu tempo da live aqui. Olha só que coisa. Vamos ter que abrir outra para finalizar, que eu não vou deixar vocês na mão aqui nos 45 do segundo tempo. Só falta falar do sal, gente. Então, vou abrir outra live rapidinho só pra terminar, porque eu não vou falar correndo em 1 minuto, tá? Vou abrir outra, voltem pra terminar de falar do sal, ok? Beijo! Bom, vamos lá. Então, estávamos falando do último requisito dessas INCs de sem adição, zero, baixo, muito baixo, que é o sal, não o sódio, tá? Sal e sódio são diferentes. Para sódio, a gente pode falar baixo, muito baixo ou não contém, baseado na quantidade de sódio que o alimento tem. Para sal, a gente pode falar sem adição de sal, igual a gente fala sem adição de açúcares. E aí, quais são os requisitos que eu preciso cumprir para que o meu alimento seja sem adição de sal? O alimento não pode conter sal, entendido como cloreto de sódio adicionado. O alimento não pode conter outros sais de sódio adicionados. Então, como eu falei, nem só de cloreto de sódio vive o sal, existem outros sais. Então, o alimento também não pode conter outros sais de sódio adicionados. O alimento não pode conter ingredientes que tenham sais de sódio adicionados. Então é igual quando a gente fala que o alimento não pode conter ingredientes que contenham açúcares adicionados, quando a gente vai falar sem adição de açúcares. Aqui é o mesmo caso, o alimento não pode conter ingredientes que contenham sais de sódio adicionados. O alimento de referência contém sal, ou tanto cloreto de sódio ou outros sais de sódio adicionado. Então, também é o mesmo caso que o açúcar. Eu preciso que o alimento em si, na versão tradicional dele, tenha sal adicionado. Eu não posso simplesmente pegar um produto que nunca teve sal adicionado e chamar ele de sem adição de sal. Tipo, como se eu pegasse um suco e falasse que ele é sem adição de sal. Não, nenhum suco tem sal adicionado, então não posso usar essa alegação. Só posso usar se o produto normalmente tiver sal adicionado. Ou cloreto de sódio ou outros sais de sódio, tá? O alimento de referência não atende ao atributo baixo em sódio. Então, o alimento ele não pode ser baixo em sódio naturalmente. E por baixo em sódio, a gente entende 80 miligramas de sódio por porção
porções menores de 30 gramas ou 30 ml, a gente considera 50 gramas ou 50 ml. Então não pode ser um alimento naturalmente baixo em sódio, tá? Ele precisa ter muito sódio para que eu realmente tenha uma redução considerável de sódio quando eu deixar de adicionar esse sal. Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o atributo não contém sódio, deve ser declarado junto à INC a frase contém sódio próprio dos ingredientes, com o mesmo tipo de INC, com pelo menos 50% do tamanho, cor contrastante com a do fundo, de forma que garanta a visibilidade e a legibilidade. Então, qual é um exemplo onde eu posso usar esse sem adição de sal? Eu já vi essa alegação em batata palha. Então, eu já vi batata palha sem adição de sal. É um produto que normalmente tem sal. Quando a gente vai comprar batata palha, ela é salgadinha, ela tem sal adicionado. E aí, nessa batata, eles fizeram simplesmente sem sal. Então, é literalmente uma batata palha sem sal. E aí, eles escreveram lá sem adição de sal de forma correta. Ela não tem nenhum sal adicionado, ela não tem nenhum ingrediente que tenha sal adicionado. O alimento de referência tem sal adicionado, então é comum a gente ver batata palha com sal adicionado. O alimento normalmente não é baixo em sódio, então tudo ok na batata palha. Então é um exemplo onde a gente pode usar sem sal adicionado. A Yasnaya perguntou qual o número dessa RDC, é RDC 54 de 2012. Sempre que a gente está falando de informação nutricional complementar, gente, informação nutricional complementar, tá? Esse assunto sempre vai estar na 54 de 2012, ela não é tratado em outra legislação, sempre 54 de 2012, tá? E ela vale para todos os alimentos, independente se é de origem vegetal, se é de origem animal, se é MAPA, se é Anvisa, não importa. Todos têm que seguir a RDC 54, lembrando que ela é proibida. Então, quem que não pode usar a INC de jeito nenhum? Bebida alcoólica, aditivo alimentar, coadjuvante de tecnologia, vinagre, especiarias, café, erva mate, outras espécies vegetais que não sejam adicionadas de outros ingredientes que forneçam valor energético considerável, tá? Tirando isso, todo mundo pode usar e todo mundo vai seguir essa legislação. Era isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Precisamos de mais uns minutinhos aqui para terminar essa parte do sal. Mas quem pode fazer esse tipo de alegação que é baixo, não contém, ou baixo não contém, sem adição, e no caso do sódio muito baixo, valor energético, açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, sódio e sal. O resto a gente vai falar de fonte ou rico, tá? Se inscrevam lá no canal, Rotulagem de Alimentos no YouTube. Assistam as lives que já estão disponíveis lá. Não tem só live, tem vídeos menores também disponíveis lá. Aproveitem para estudar, para rever, para ver a live junto com a legislação, seguindo, fazendo anotação, é uma ótima fonte de estudos. O que mais que eu ia falar? Participem do canal do Telegram também, mandei uma enquete super legal lá hoje para os participantes, a gente falou um pouquinho sobre ingredientes. Polêmica! Entrem lá no canal do Telegram também. E quem já é do canal do Telegram, gente, me mandem aqui no Instagram o que vocês querem ver por lá, tá bom? É isso, gente. As designações de INC devem ser aplicadas para rótulos ou devem ser aplicadas nos flyers, meio de divulgações? Nos dois, você pode colocar no rótulo e pode colocar no meio de divulgação, desde que você cumpra os critérios. E, no meio de divulgação, você também precisa colocar as informações como contém açúcares próprios dos ingredientes, contém sal próprio, sódio, né, próprios dos ingredientes. É sal ou sódio? Agora fiquei confusa. Acho que é sal, né? Não, contém sódio próprio dos ingredientes. Esse não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, então tem que fazer a informação nutricional complementar inteira, até nos meios de divulgação, mas pode usar sim. É isso. Beijo, gente. Tchau.